Eu nasci e cresci na KW como diretor de recursos humanos, portanto contratava consultores. Eu tive um ordenado que já não era mau, mas havia pessoas que por semana tiravam 10 vezes o meu ordenado. E eu pensei, isto não pode ser real. Eu via o mesmo consultor a tirar uma fatura numa semana de 12 mil, na outra semana de 7 mil, no final do mês uma de 20 mil. Então eu decidi de um momento para o outro despedir-me e ir para consultor, e foi a melhor coisa que eu fiz, sem dúvida. Se tu estiveres ao pé de vencedores, tu provavelmente serás o próximo vencedor. Se tu estiveres ao pé de pessoas que se queixam derrotadas, vais-te sentir, tão derrotado ou pior do que eles. Portanto, eu escolho estar sempre ao pé dos vencedores. Estás aqui na Capital Union desde o princípio conosco enquanto consultor. Passaste a pandemia, onde nós tínhamos receio de que o mercado fosse cair, e ao contrário, o mercado foi resiliente e aguentou-se. Com estas mudanças que houve no mercado, o que é que nunca mudou, na tua opinião? O que nunca mudou no mercado é Bem-vindos a mais um episódio de Escolhas Claras, o podcast onde exploramos histórias, decisões e os caminhos que fazem a diferença na vida e no negócio. Eu sou Hugo Oviedo e estou aqui com o Diogo Martins, e hoje temos conosco alguém que é sinónimo de consistência, experiência e profissionalismo no mercado imobiliário. Paulo Pires, bem-vindo. Bem-vindo, Paulo Pires. Obrigado. E ilustres. Vamos hoje falar um bocadinho sobre o percurso do Paulo Pires. E eu gostava de já começar aqui com uma pergunta para te apresentares a quem está lá em casa. Se te pudesses apresentar em 20 segundos, o que é que tu dirias sobre ti próprio? Em 20 segundos é difícil, mas eu diria honestidade, verdade, transparência, fiel aos meus princípios e fiel a mim mesmo. Boa. E se o teu percurso pudesse representar um livro, qual é que seria? Acredito que também é uma escolha difícil. Um livro, eu gosto muito de ler, mas são mais livros técnicos, e acho que a vida pode ser moldada tal e qual como os livros. Podemos escolher livros para moldar as nossas capacidades e os nossos objetivos. Um livro que para mim foi muito importante foi As 40 Leis do Poder, e pronto, ajudou a conhecer-me um bocadinho melhor a mim próprio e a fortalecer os meus valores enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto filho, enquanto consultor. Ok. E nesse livro, quem é que achas que escreveria um prefácio? O meu pai tinha muito para escrever. Boa. sobre mim. É. Bom e mau, acredito. E no meio destes desafios, né, que tu tens vindo a superar, como é que entra a mediação imobiliária na tua vida? Foi planeado ou aconteceu por acaso? Quando tinha mais ou menos 16, 17 anos, e estava para entrar na faculdade, ainda não sabia bem o que é que eu queria, mas num percalço de falar com o pai de um amigo meu, um empresário muito bem sucedido, eu reparei que chovia em casa dele, e sempre me lembro disso. E de um momento para o outro ele é dono de um império, e eu via, por exemplo, os meus pais e os pais dos meus amigos sempre focados num trabalho, num horário de trabalho, e eu via a vida dele em que ele é que decidia aquilo que ele queria fazer para ele, um autêntico empresário de sucesso. E então foi aí que nasceu a vontade de ir para a economia, e eu escolhi economia. E eu estou a partir daqui com um propósito, porque eu sempre quis ter uma empresa. Então eu fui estudar gestão de empresas para aprender a gerir empresas. Acabei de tirar o curso, mas para gerir empresas é preciso saber vender. E eu nunca tinha tido nenhuma experiência de vendas na vida, e decidi ir para a PT, para as telecomunicações, onde toda a gente me dizia que ia ser impossível, que não íamos conseguir vender, que os clientes iam nos massacrar. E eu entrei e o meu único propósito era aprender. Comprei um livro que se chamava A Arte de Saber Vender,
e li o livro todo, e cada página do livro e cada cliente que me calhava em linha era uma oportunidade de eu aplicar aquilo que eu estava a aprender no livro, enquanto que os meus colegas queriam era abordar o máximo de clientes possíveis. Eu queria pegar cada cliente e transformar numa oportunidade. Com isto, durante um ano e um mês, mais ou menos, cheguei às últimas ligas das vendas, onde já vendíamos serviços mais caros e mais difíceis, mais técnicos, e depois chegou a um ponto nessa liga que eu ia trabalhar e não me sentia feliz. Sentia que faltava ali alguma coisa. E eu pensei, bem, então eu estudei, já sei vender, há uma coisa que eu ainda não sei, que é recursos humanos, gerir pessoas. Sei gerir empresas, sei vender, mas não sei gerir pessoas. Isto até está dentro da minha área, então decidi candidatar-me para uma vaga de diretor de recursos humanos, de marketing e recursos humanos, na KW, que eu não conhecia. Só olhei para a profissão que eles estavam a abrir uma vaga e fui-me candidatar. E é engraçado que as pessoas que foram selecionadas para essa vaga eram tudo pessoas de recursos humanos, com mestrados e doutoramentos em recursos humanos, viajados, com 10, 15 anos de experiência. Mas eu fui selecionado porque, cativei o dono da KW em como teria skills e capacidades de comunicação acima... Na altura, a KW que não era esta, que na altura... sim. Era outra. Eu nasci e cresci na KW, entrei como diretor de recursos humanos, portanto, contratava consultores. E foi esta vaga que me chamou a mim. Entrei como diretor de recursos humanos, contratei muitos consultores, mas mesmo nesta profissão voltei a sentir-me frustrado, mas muito mais frustrado do que na PT. Eu entrei numa realidade completamente diferente daquilo que eu estava habituado. Eu lembro-me, e na altura vocês até também lá estavam e já tinham a vossa marca no mercado, e eu já vos vi em todo lado, e muito que foram vocês que me cativaram quando eu entrei ao início. Só que eu era staff, não era consultor. E eu, enquanto staff, sentia uma frustração, nunca inveja, mas uma frustração por eu ter um ordenado que já não era mau, mas havia pessoas que por semana tiravam 10 vezes o meu ordenado, por semana. E eu pensei, bem, isto não pode ser real. As faturas passavam por mim. Eu via o mesmo consultor a tirar uma fatura numa semana de 12 mil, na outra semana de 7 mil, no final do mês uma de 20 mil, e eu pensei, bem, isto não pode ser real, não pode mesmo ser real. E quando eu comecei a perceber-me disto, meio que comecei a perder o amor a contratar consultores. E não é porque eu não adorasse contratar consultores, porque eu adorava o modelo que eu apresentava às pessoas, só que era muito difícil eu conseguir explicar a uma pessoa que há o certo e há o incerto, mas o incerto pode ser a tua mudança de vida plena. Então eu decidi, de um momento para o outro, despedir-me e ir para consultor, e foi a melhor coisa que eu fiz, sem dúvida, até hoje. E vi que, mudei mesmo o meu percurso de vida e tinha bons ordenados, mas enquanto consultor tenho vida e tenho vida com qualidade. E quando entraste como consultor, te lembras qual foi o primeiro negócio que tu fechaste, ou a primeira angariação? Lembro-me que quando entrei tinham que me pedir, disseram-me para eu fazer contactos e falar com as pessoas mais próximas de mim e anunciar isto. E eu fui falar logo com o meu irmão, claro, família, e ele na altura praticava um desporto e tinha uma grande amiga nesse desporto, e ela disse que precisava com urgência de vender um apartamento por causa de contabilidade da empresa. E eu fui ver o apartamento,
minha primeira angariação, minha primeira visita, não sabia bem o que é que deveria fazer, apesar de saber a teórica e ler os livros e assistir às formações enquanto era staff. Mas no terreno, aquele pulso que temos para passar confiança para o outro lado, em como ele nos deve contratar para prestar serviços, eu ainda não tinha. Então eu pedi ao Diogo Martins para ir comigo, e foi fabuloso, porque o Diogo chegou muito assertivo, muito empático, muito direto e matemático, que me identifiquei na hora, porque eu também sou uma pessoa de números, e no final faltava o clique de ok, está tudo falado, está tudo explicado, já se viu que vocês gostam de nós. O que é que falta para assinarmos já o contrato? E este momento foi marcante na minha primeira angariação, porque eles olharam para nós e realmente acharam, bem, realmente não há nada que impeça eu assinar o contrato, não tenho nenhuma objeção. E assinaram o contrato na hora, e eu no meu primeiro mês angariei mais 3 casas, e vendi logo as 3 no primeiro mês. Tive um primeiro mês brilhante. E isso foi espetacular. Mas como tudo na vida, corre tudo muito bem, e nós temos que manter a consistência. Não podemos achar que, pronto, lá porque um mês correu muito bem, que vão ser todos assim. Escolhas Claras é um podcast patrocinado pela KW Union Coimbra. A KW Union Coimbra é uma empresa de mediação imobiliária. Trabalhamos no desenvolvimento de consultores que estão a começar nesta área e de consultores com experiência que queiram melhorar a sua carreira e o seu negócio. Continuamos com este podcast. Já és consultor desde 2018. Sim. E estás aqui na KW Union desde o princípio conosco enquanto consultor, e já viste também o mercado. Em 2018 não tem nada a ver com o mercado que temos agora. Passaste a pandemia, onde nós tínhamos receio de que o mercado fosse cair, e ao contrário, o mercado foi resiliente e aguentou-se. Viste a oscilação que houve também há 2 anos no mercado imobiliário, não é? Com estas mudanças que houve no mercado, o que é que nunca mudou, na tua opinião? O que nunca mudou no mercado é que há sempre pessoas que precisam de ajuda. E nós temos que procurar essas pessoas que precisam de ajuda. Vão sempre haver fatores externos, vão sempre haver pessoas que vão falar, dizer, mas o que conta é o dia-a-dia e a realidade, e a vida da pessoa, porque se a vida da pessoa tiver que mudar, ela vai mudar, ela não vai estar à espera de uma crise, ou vai estar à espera que melhore. Portanto, se a pessoa precisa de uma casa, se precisa de mais espaço, ou de menos espaço, ou de libertar espaço, ou mudar de cidade, vai ter que acontecer de qualquer maneira. Neste ano e neste percurso que tu tens, também há dias em que não são tão bons como há dias bons e dias menos bons. Como é que tu fazes naqueles dias em que nada parece correr bem? Eu posso dizer que ao longo destes 8 anos houve um período de mais ou menos 8 meses que eu sentia que estava mais inseguro do que o habitual. Quando há dias que correm menos bem, felizmente, à medida que o tempo foi passando, eu fui aprendendo que estes dias menos bons fazem parte do percurso, e devemos aprender com eles e perceber que, em vez de estarmos a pensar no problema, devemos pensar na solução. Então eu meio que, quando as coisas estão a correr mal, eu tento mudar logo para o chip, para algo positivo que eu possa acrescentar, que esteja a faltar fazer, e que me mude aquela preocupação. A forma de lidar é, pronto, nós estarmos ao pé das pessoas certas, ao pé de, isto pode ser um bocado estúpido dizer, mas
se tu estiveres ao pé de vencedores, tu provavelmente serás o próximo vencedor. Se tu estiveres ao pé de pessoas que se queixam derrotadas, tu vais continuar, vais-te sentir tão derrotado ou pior do que eles. Portanto, eu escolho estar sempre ao pé dos vencedores, mesmo quando eu por dentro me possa sentir derrotado, porque isto vai-me levar a um mindset a superar o problema da maneira mais rápida possível. O que é que achas que faz os clientes confiarem em ti? Eu acho que sou uma pessoa que transmito verdade, seja ela qual for. Para além dos skills técnicos que tenho e as minhas formações e a minha experiência no mercado, eu nunca acho que sei mais do que os outros. Seja a pessoa mais jovem, seja a pessoa mais velha. Eu estou sempre à procura de ouvir. E se há coisa que me faz feliz nesta atividade é aquilo que eu já aprendi com os meus clientes. Portanto, eu acho que saber ouvir é das coisas mais importantes do mundo, porque as pessoas só pensam nelas, só querem falar sobre elas, sobre aquilo que são ou não capazes de fazer, e muitas das vezes esquecem-se que do outro lado as pessoas têm problemas e nós temos que primeiro ouvir os problemas e depois pensar nas soluções. As pessoas confiam em mim porque eu acredito que transpareço essa confiança. Eu primeiro gosto de as conhecer, primeiro de todos os pontos. Segundo ponto, quero perceber se elas gostam ou não gostam de mim, ou se eu sou a pessoa que me adequo à situação de vida que elas estão a passar, porque nem sempre nos adequamos. Às vezes as pessoas pedem-nos coisas impossíveis ou querem vender imóveis por valores impossíveis, e eu posso alimentar essa ideia de fantasia de que lhe vou vender o imóvel por 1 milhão de euros quando o imóvel vale 600. Eu posso fazer isso e já cometi esses erros em angariar pelo valor que eles queriam, porque era o valor que eles precisavam, porque eu queria ajudá-los, e consegui esse contrato. Só que se agora me perguntarem se eu voltar atrás, se eu voltaria a fazer, não fazia, porque eu preferia dizer logo que a realidade é esta. E acho que acima de tudo, antes de sermos profissionais, temos que ser humanos e temos que dizer a verdade às pessoas, porque se há área que pode danificar gravemente a vida de uma pessoa, é esta, tanto com expectativas como com negócios rápidos e maus para elas. Portanto, acredito que elas confiam em mim porque eu passo essa mensagem, e pronto, eu não ando muito atrás delas. Eu acredito que se for a altura certa, elas vão me chamar e vão me recomendar, e como eu costumo dizer, eu procuro ter relações duradouras. Tenho mesmo esse conceito de vida. Eu acredito que uma pessoa, nós, se gostarmos dela e se ela gostar de nós, não vejo por que não ter uma relação para a vida com essa pessoa. No teu dia a dia, enquanto consultor, tens algum hábito diário ou algum ritual que consideres que não passo o dia sem isto? Não todos os dias, mas tentar pelo menos 3 vezes por semana treinar ao final do dia. Acho que é libertador de todo o stress que vivemos. Acordar sempre cedo, começar o dia e cuidarmos de nós, tomarmos o nosso pequeno almoço, é o primeiro de todos os passos, e acima de tudo manter contacto com pessoas todos os dias, ao virar da esquina, uma boa conversa telefónica, em ir à farmácia, em ir comprar os produtos para fazer o jantar e cruzar-nos com uma pessoa que trabalha numa caixa. Portanto, eu estou sempre aberto a novas experiências e a conhecer sempre novas pessoas. Portanto, todos os dias o foco é esse, é estar em contacto com pessoas e manter estas rotinas de me levantar cedo e treinar. Portanto, para mim é simples, não há nenhuma fórmula, não há nenhum segredo, é estarmos ligados a pessoas e cuidarmos de nós também. Tens alguma história que queres partilhar e que possas partilhar connosco?
alguma história boa, má? Acho que vou falar numa boa. Então fala, eu acho que é melhor. Acho que é melhor. Olha, vou falar, pronto, em como eu mudei a vida a uma cliente minha, não sei se posso falar do nome, acho que isso também não interessa, mas pronto, ela não ganhava muito dinheiro e tinha um apartamento que não o conseguia vender e ela abominava imobiliárias, teve más experiências, até que, pronto, me referenciaram a ela como sendo a pessoa certa para lhe tratar do assunto. Eu consegui-lhe vender o apartamento dela e ela queria ir, pronto, queria uma coisa muito melhor, muito mais requintada, mas ela não tinha muito dinheiro. Então eu disse-lhe para ela escolher um apartamento num sítio que, pronto, poderia não ser tão bom, mas eu achei que o negócio era tão bom que da maneira como ela era, ela iria numa escala de 0 a 100 viver, 80% feliz ali. Era o meu limite mínimo para ela se ficar bem. E ela foi para lá viver. E atenção, ela pagava muitos créditos e ela, pronto, sobrava-lhe pouco dinheiro. Ela tinha que estar sempre a contar os tostõezinhos. E eu vendi o apartamento dela, ela com esse dinheiro comprou outro e fez uma pequeníssima obra, acho que nem 5.000 euros gastou. Depois, passado 2 anos, ela fartou-se do vizinho de baixo, que tinha mesmo uma demência, estava sempre a incomodá-la e ela decidiu que, pronto, queria sair dali. Eu vendi o apartamento, porque o mercado também cresceu, passado um tempo, eu vendi-lhe o apartamento por mais do dobro do que o que ela comprou. Ou seja, ela conseguiu, com esta valorização, deixar os créditos, que já os tinha há mais de 30 anos, desde que comprou a primeira casa, e com esta valorização, neste curto espaço de tempo, ela conseguiu ficar com mais de 100.000 euros limpos na conta dela, sem créditos, conseguiu mudar de carro, conseguiu ajudar a família, conseguiu pagar a universidade aos sobrinhos e basicamente viver uma vida feliz, sorridente, sem preocupações. Ainda conseguiu comprar uma casa também por perto desses valores e sobrar-lhe uma almofada financeira e pronto, são estas pequenas coisas na nossa profissão que, pronto, com um pequeno toque faz com que a vida das pessoas possa mesmo mudar. Aí é que percebes a importância do teu trabalho, não é? Tocar na pessoa e fazer com que alguém mude de vida de forma radical, não é? Completamente. Nós temos muita sorte e eu tenho orgulho de ser consultor, porque isto é muito mais impactante, a diferença que tu fazes na vida das pessoas, do que propriamente o dinheiro que tu ganhas. Se fores uma pessoa que te moves pelo dinheiro, pronto, aqui podes fazer muitos negócios, mas eu quando trabalhava na PT, mesmo os serviços de telecomunicações que eu vendia, eu quando os vendia, eu sabia que alguma coisa eu estava a dar de melhor à pessoa. E eu, partindo agora para o mundo das casas, o impacto é gigante e muito mais impactante do que as telecomunicações, claro. Mas pronto, nós temos a sorte de ser consultores e se formos genuínos e se gostarmos mesmo de ajudar pessoas, acho que estamos no sítio certo e é isso. Bom. O que é que mais agora, indo aqui um bocadinho ao detalhe, aqui na KW, o que é que mais te inspira quando pensas em cultura KW? Já me dizia o outro que a cultura não se vê, sente-se, e é tão simples quanto isso. Sentirmos que estamos em casa, sentir que venho para a KW e nos momentos que eu lá vou estar feliz, vou estar focado, vou estar motivado, vou ouvir experiências, vou conhecer imóveis. E esta cultura parte desde o espírito que existe entre os consultores, em que eu vejo alguém que está com uma dificuldade, está mais triste e eu pergunto o que é que se passa, posso ajudar? Porque sei que eu já passei por aquela fase e quando eu tenho alguma dúvida, eu sei que aqui essa dúvida vai ser resolvida, portanto sei que nunca estou sozinho. E depois, por outro lado,
e eu tenho medo de me alongar sobre isto, porque pronto, eu nunca conheci outra imobiliária, nem faço questão de sair nunca daqui, porque pronto, aqui estou feliz, não é pelo dinheiro, é mesmo porque pronto, isto é a minha família, tenho aqui muitos bons amigos, e sei que e sei como é que eu posso dizer isto, sei que a força desta rede enquanto família não é só uma família, nós estamos a criar uma força de mercado tão grande, este grupo que está a crescer aqui dentro, nós já passámos a marca dos 100 consultores, nós conseguimos facilmente chegar a 200, 300 consultores em Coimbra, e aqui a diferença em relação a todas as outras é que aqui, quando entra um colega novo, eu fico feliz. Se calhar noutra agência entra um colega novo e calma lá que este senhor pode ser uma ameaça aos meus negócios. Este senhor pode, pronto, falar com os meus clientes. Aqui não. Nós é como se fôssemos um só. O sucesso de A vai ser o meu sucesso. O crescimento dele é o meu crescimento, porque nós trabalhamos em rede, somos dependentes. Em conjunto alcançamos mais, não é? Estava a olhar aí os Way for C2Ts, trabalho em equipa. Estas frases estão aqui na parede, mas no fundo são os valores com que eu me identifico, eu e acho que todos os que entram aqui. Claro, claro que esta vida, pronto, corre bem muito bem para umas pessoas, se calhar não tão bem para outras, mas acima de tudo nós nunca rejeitamos as pessoas que querem crescer connosco, e temos aqui casos de pessoas, e vocês sabem bem, que se for preciso passam alguns meses sem nada acontecer e de um momento para o outro, bum. Tudo porquê? Porque aqui ensinam a pessoa a não inventar, é fazer aquilo que está certo. Lembro-me no outro dia que entrou um consultor, um jovem, que trabalhava num outro sítio 8 horas por dia, e ele chegou aqui e disse: olha, quer experimentar, quer vender casas, quer saber como é que é, e só conhecia ainda a capa dela. Eu acho que teve também entrevistas com outras agências, mas ele viu na capa dela um ambiente, um simples ambiente diferente. Mal entrou na loja e disseram: olha, tu só tens 4 horas, portanto o teu plano para estas 4 horas é fazer isto, isto e isto. E neste momento, esse consultor, todos nós conhecemos, já passou os 500 capas de faturação. E nem 25 anos tem. Ainda não tem 25, foi não? Não. Isto para mim é um orgulho tremendo, só me faz pensar que, pronto, se ele consegue, porque é que eu não consigo? Porque é que nós todos não conseguimos? E é simples, a KW não fez nada senão ensinar qual é que é o caminho mais rápido para o sucesso, e basicamente é isso. Para encerrar aqui umas perguntas assim diretas e com respostas igualmente também diretas: clientes vendedores ou compradores? Vendedores. Angariar ou fechar? Angariar mais do que fechar. Fechar é uma consequência. Ok. Café de manhã no Market Center ou visita no final do dia? Café da manhã no Market Center, mas visita ao final do dia pode ser boa também. Mas café de manhã no Market Center e muitas visitas durante o dia. E o que é para ti uma escolha clara? Uma escolha clara é KW. Isto até parece combinado, os consultores dizem tudo isto, mas isto não é mesmo nada combinado. Esta última pergunta é feita, mas a vossa resposta é totalmente... Todos respondem isso, não está combinado. Não está nada combinado. Bem, eles chamaram-me assim de repente para vir aqui e disseram que me iam fazer umas perguntas e foi apanhada no corredor. Não, sim. Mas acho que sim, escolha certa é isto. Pudera eu que todas as pessoas soubessem o que é estar aqui. Olha, Paulo, obrigado. É engraçado que eu já te conheço há 8 anos. Estavas tu a dizer que foi quando entraste na KW e há aqui coisas que eu não sabia de ti, portanto foi um gosto saber um bocadinho mais de ti, e obrigado por estares connosco desde o início.
podes fechar. Posso fechar? Então, e para quem nos vê lá em casa, até o próximo podcast. Sigam Obrigado por e ponham todos. like. Obrigado.